Boa noite, gente. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Graças a Deus. Hoje nós vamos ouvir o nosso irmão Luiz. Ele vai falar suicídio, por quê? E aí nós vamos ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre esse tema, né? Que tanta gente tem curiosidade, que causa sofrimento em tantas pessoas. Quanto mais conhecimento, menos sofrimento, né? Que a verdade expande a nossa consciência. Traz entendimento das situações. Hoje não tem a música, né? Então nós vamos fazer a prece inicial. Elevemos nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo que Ele, a espiritualidade maior, esteja conosco nessa noite, nos orientando, nos instruindo através das palavras que o Luiz vai trazer para nós, nos abençoando nesse momento de união para aprendermos e evoluirmos. Que assim seja. Luiz, por favor. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É mais um domingo, né? Gosto sempre de dizer, mais um domingo de aprendizado. Mais um domingo que a gente tem a oportunidade, né? De chegar aqui e sair melhor. Sair mais bem instruído. Sair daqui sabendo, né? Ter um pouco melhor como se portar com as situações da vida. Eu gosto muito de dizer e sempre repito, que aqui a gente não tem a característica, né, de doutrinar ninguém, ou mostrar simplesmente, né, dar mandamentos a ninguém. A gente gosta de mostrar um caminho e vocês, cada um de vocês, escolherem, né, se ele é bom ou não, ou moldar da sua forma. Esse é o que a gente vem propor, que o Germán quer propor, e sempre vem a propor, promover o quê? Livres pensadores, pessoas que pensam por si, que nada mais é que o que é. Que Elisete veio trazer domingo para nós, dando um exemplo de quê? De conquistar a sua individualidade, ser você, né? Ninguém tem que acompanhar os outros, simplesmente por acompanhar. Claro que a gente pode estar igual a gente está aqui, né? A gente pode estar todos juntos numa mesma ideia, mas porque eu quero. Eu dou as minhas opiniões, e se é contrária à minha, eu tenho que saber e entender o porquê para mim aceitar. É isso que a gente vem trazer. Dando, né, uma boa noite ao pessoal do Instagram, Facebook, né, e quem vai nos ver no nosso canal do YouTube. Aí pode ser bom dia, pode ser boa tarde, né? Ou então boa noite mesmo. Né? Mais uma vez, eu gosto sempre de dar o recado sobre o nosso canal do YouTube, né, gente? Que tem um acervo bacana já de palestras lá, que você pode ir pincelando por temas, né? Como eu citei hoje, a palestra da Elisete de domingo, que foi Conhece-te a ti mesmo. E como você vai fazer isso? De que forma? Não quero entender mais um pouco. Temos lá um acervo bacana de palestra. Só procurar que sempre vai ter. A gente está gravando aqui para ter, né? Que é um material de estudo até nosso. O desafio da noite de hoje, né, é falar sobre suicídio. Por quê? É a pergunta que sempre vem, né? Quando acontece, às vezes na família da gente, às vezes a gente fica até sabendo, só sabendo, né? Mas a gente quer entender, às vezes quer entender um porquê. Ou às vezes a família quer saber onde que errou, né? E até se martiriza. Eu venho a dizer para não fazer isso, né? A vocês, a quem vai nos ver posteriormente, né? Que não faça isso, né? Porque não tem uma resposta. Por quê? Simplesmente porque são muitos fatores. E como a gente diz, cada pessoa é uma pessoa mesmo. Não tem, né, uma igual. Então, esse mundo interior dela, que é o mesmo desse mundão lá fora aí, né, o que tem, que existe nesse cosmos, que existe aqui,
existe em nós. Então, esse mundo interior nosso é só nosso. Então, a gente vira sondar por que uma pessoa veio se suicidar, né? A tirar a sua vida, a ter esse ato, né? Tão fatal, né? Tão fatal. A gente vai ver aqui, eu vou trazer alguns números também, né? Para a gente ver, né, a dimensão que isso está se tornando, que tem hoje. Que é um caso grave, gente, e muito grave, essa questão do suicídio. A gente pode ver, olha só para você ver, é sempre assim, né, uma energia mais difícil, né? Eu já cheguei aqui com o coração palpitando, gente, né, adentrar aqui. O ano passado eu também falei sobre esse tema, né, até espanta as pessoas. Eu estava estudando essa semana sobre a Umbanda EAD, a gente tá dando um curso sobre Exu, são 7 dias falando só sobre Exu, né? E aí eu também busquei um material desse para me trazer, né? Ter uma referência também, enriquecer mais, né? O que eu sei. E fui ver lá esse curso sobre Exu, que é muito importante, né? É bacana da gente estar aprendendo também, a gente vai ter palestra sobre o Orixá Exu aqui. Tinha quase 30 mil acessos. A palestra sobre suicídio não tinha 2 mil. Então, menos de 10%, né, gente? É porque a gente não quer conhecer um assunto que ainda é tabu para a gente, né? A gente pode olhar aqui que as carinhas estão todas até mais sérias hoje, né? Porque não é um tema agradável de se falar. Mas como as palavras iniciais da Elisete veio nos dizer, a gente tem que entender. A gente tem que procurar saber por quê. A gente tem que saber que pode acontecer conosco. Então aqui a gente vai tratar nas duas vertentes, né? Da pessoa que está, talvez nos assistindo aqui, talvez esteja aqui entre a gente, né? Que pensa em tirar a própria vida, né? Que se está nesse caminho, já é uma situação difícil, porque não só com palavras minhas aqui, buscar a religião, geralmente não dá para se sair disso, tem que ser um trabalho conjunto, psicólogo, psiquiatra, e o trabalho religioso também, mas para a gente se precaver de não deixar chegar nessa situação, porque a pessoa que está prestes hoje, a pensamento, talvez esteja nos assistindo hoje, tomara que adie isso, né? Está com o pensamento de tirar a vida dela hoje, é uma situação mais difícil, e ela não chegou nesse ponto de uma hora para outra, de hoje para amanhã. A gente não chega nesse ponto. Às vezes a gente pode até viver uma situação limite de pensar nisso. Mas para chegar no ponto de criar realmente a coragem, né? O Dr. Augusto Cury, eu vou citar ele aqui algumas vezes, ele fala que nós temos trilhões de células no corpo pulsando vida. Que só de você pensar em morrer, seu coração já acelera, as células do seu corpo se acelera. Para você não pensar nisso. Porque o seu corpo pulsa por vida. Então, para a pessoa chegar nesse ponto, né? Ela já passou muitas e muitas e muitas barreiras. Então, às vezes, só uma palavra, ou a gente vir com chavões que a gente vê aí, né, gente? E vocês vão ver que o ideal é não fazer. O ideal é a gente escutar. Que aí a gente pode ajudar. E vamos ver nas nossas atitudes de que forma eu não consigo não chegar a esse ponto. De que forma eu posso me controlar. Controlar a minha emoção. Porque não estou pedindo para ninguém deixar de sentir. Que isso é pior. A gente não deve deixar de sentir. Porque de qualquer forma isso ali na frente ali vira uma doença. Que vai vir a te deprimir. Que vai vir a te prejudicar. Não é deixar de sentir. Né? Mas vamos ver de que forma que a gente não chega nesse ponto. No ponto de tirar a nossa vida. Né? A gente vai ver aqui a primeira pergunta, né? Por que as pessoas cometem suicídio? Como eu disse, tem porquê
Depressão é a principal, gente. Depressão é a principal, é quase 90% dos casos de suicídio, é porque a pessoa já tem uma depressão. Mas tem muitas coisas, enfermidades incuráveis, né? A pessoa pensa, eu não quero passar por esse processo todo, já que eu não tenho cura, eu já quero morrer agora. Pobreza extrema, perdas afetivas, maus tratos, violência, negligência e abandono familiar, distúrbios mentais, né? Uma das grandes tabus, né, de falar em suicídio também tem por causa disso aí. Solidão, né, gente? A gente tem que preocupar muito com as pessoas de mais idade. Ocorre muito por isso. Tem uma taxa altíssima também de pessoas de 60 para cima que cometem suicídio por causa da solidão. Gente. Drogatização, né? Desesperança, materialismo severo, né? Hoje ainda tem muito disso, né? A gente ouvia falar muito, né? O cara quebrou pela honra da família, ele se suicida, mas existe muito isso ainda, viu, gente? Materialismo severo, fanatismo religioso, também. E aqui eu coloquei o último, obsessão de espíritos, né? A gente está aqui numa casa umbandista, né? Espiritualista. E às vezes vocês vão talvez escutar muito isso aqui. E esse aqui, gente, eu não posso afirmar para vocês assim, olha, não existe. Não acontece, não vai acontecer. Não posso afirmar. Por quê? Em espiritualidade, gente, o mundo é muito vasto. Dizer que nunca aconteceu e nunca vai acontecer, eu não posso falar. E nem se um espírito chegar, um mentor da nossa casa, chegar e falar, a gente não pode ter como verdade absoluta. Por que não, Luiz? Porque ele não sabe tudo. Então, esse aqui, obsessão de espíritos, a gente tem muito disso, de colocar a culpa sempre, né, nos nossos irmãozinhos. E um obsessor, sabe, gente, a gente não pega na rua como gripe, não, tá? Você andou ali na rua ali, e às vezes pegou um obsessor, não tem isso não. Não tem isso não. Isso também é culpa nossa. Então, só essa gama aqui, ó. Por que as pessoas cometem suicídio? Tem esse tanto de fator aqui e mais. Esse tanto de fator e mais. Então, assim, né? Às vezes a pessoa tem uma carta, né, de despedida e fala alguma coisa ou outra e tal, mas não vai ser só isso. Não vai ser só aquilo. Né? Muitas vezes deixa as cartas aqui até para punir, né, essas perdas afetivas, para punir, às vezes, quem te deixou, quem te magoou, mas não é só isso. Isso aqui é muito pouco. Não desfazendo da dor de ninguém, é claro, mas é muito pouco. Então, são uma gama muito grande de fatores que leva aqui ao principal, que é esse. Depressão, né? Então, a gente não achar, né, gente? Eu acho que hoje a gente tem bastante informação, a gente teve workshop sobre isso, e fala muito sobre isso aqui também, né? Que depressão é doença, né, gente? Não vamos ter mais como, eu tenho uma frescura, é mole demais, não consegue lidar, né? Não vamos ter isso mais não, né, gente? Vamos procurar ajudar realmente, porque esse tipo de opinião não ajuda ninguém. Principalmente quem está sofrendo de depressão. Aqui é os números que eu acho que muita gente vai saber, mas é bom sempre trazer para a gente trazer um contexto, né? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida em todo o mundo. Olha, eu vou falar 40, 50 minutos, talvez, um pouquinho mais se vocês deixar. E vão ter 10 pessoas que morreram por suicídio. É grave, gente. Não é da vontade até da gente parar de falar, né? Se fosse ajudar, né, é grave. Disse a Organização Mundial de Saúde, esse aqui é um estudo, gente, que foi lá em 2012, 2013, e não tem nada mais atual. Vem falando-se de, morreu tanto, morreu aqui, mas assim, um estudo sistemático mesmo foi feito mais ou menos nessa época. No geral, são cerca de 800 mil pessoas que morrem por suicídio a cada ano. E aqui, a cada uma que tenta,
outras 20, cada uma que consegue, outras 20 tentam. Então é bem menos aqui, ó, 40 segundos, né? Não vamos fazer a conta grossa aqui, mais ou menos a cada 5 segundos aqui tem uma pessoa que está tentando. E não consegue, felizmente. Então realmente a gente tem que falar. A gente tem que aprender. E não tem que ser só no mês de setembro, não, né? Até esqueci de falar aqui do início aqui. Não tem que ser só no mês de setembro, gente, porque isso é todo ano, né? Não foi só no mês de setembro que isso aconteceu, não. E o suicídio, gente, é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Esse dado também nos assusta muito, né? Pessoas tão jovens se matando, não é pensando em se matar, não, gente. É se matando, né? A segunda maior causa. O que será que está acontecendo no mundo hoje em dia para que essas pessoas tão jovens, com a vida inteira pela frente, decidirem dar um fim na vida? Antes de praticamente começar, né? Olha lá, 15 anos. Mesmo 29, né, gente? Não deu nem para você conhecer um terço, nem um terço, né? Porque a gente passa ali, né? Vamos pôr ali 12, vamos pôr hoje 12, né? Na nossa infância, quase. Então, a pessoa começou a entrar na vida adulta e já cometeu um ato desse. De que forma, né, gente, a gente está vivendo? De que forma a gente está ensinando os nossos filhos? De que forma nós vamos ensinar os nossos filhos? Porque a gente vai ver aqui para frente que quando a pessoa comete um ato desse é porque ela acha que tudo acabou. E o que será que aconteceu na vida de 15 anos, uma pessoa de 15, 20, 29 anos, que aconteceu na vida dela que ela pensa que não tem mais recursos? Né, gente? É aterrador, é assustador, é ruim mesmo de falar. É muito ruim de falar. Eu tenho que entrar aqui dentro e realmente pedir a proteção aos nossos guias, aos senhores orixás, pedir licença à Mamãe Maria para falar, porque é ela que socorre esse pessoal, gente. Porque é aterrador falar e estudar. Eu vou contar para vocês aqui que eu me emocionei escutando uma palestra. Eu realmente me emocionei. Porque dói, gente. O que leva uma pessoa no início da vida a achar que aconteceu alguma coisa e que não tem mais recursos? E aí sim, o que nós estamos fazendo de errado? O que nós não estamos enxergando? Porque esse é o nosso mundo, gente. Né? Às vezes o que eu não sei, não vou pedir para ninguém apontar nem nada, gente, é só para pensar, né? Pelo menos comigo, eu não me recordo de falar, olha, suicidou alguém que eu conheço pessoalmente. Pelo menos não estou lembrado. Não lembrei, tentei puxar na memória e não lembrei. Não sei se algum de vocês vai ter, né? Se alguém quiser falar em algum momento, gente, eu estou lembrando aqui, se tiver pergunta aí no Instagram, viu, Marcelino? Se tiver alguma coisa, algum comentário que queira fazer, pode fazer e deve fazer. Porque até nos direciona aqui na palestra. Né? O que leva a isso, gente? É muito difícil não... E o pior é não ter respostas, né? E como que eu vou, né, imaginar o que leva? O segredo é aprender. É sair da onde, gente? Das trevas, da nossa ignorância. É só isso. É só ignorância. Ignorância nossa. De não conhecer as coisas da vida. A vida que pulsa. Como eu disse, são trilhões. Né? Isso é uma informação que eu peguei do Dr. Augusto Cury, gente. Né? Tem que falar sempre. É uma pessoa brilhante, bacana de se estudar. Que são trilhões de células pulsando por vida, gente. E nesse momento tem gente tirando essa vida. E seu corpo não querendo. Olha lá, homicídios, mais guerras, mais desastres naturais. A soma dos três é menor do que o número de suicídios por ano no mundo. Isso aqui também é da época lá, gente. Talvez agora já tenha alguma coisa que tenha ultrapassado.
Mas olha só para você ver, as coisas que a gente mais vê aí, né? Homicídios, as guerras, né? Que a gente tem tanto medo, que a gente tanto condena, desastres naturais que acontecem. A gente já explicou e vai explicar muitas vezes isso, até porque que acontecem desastres naturais. E somou tudo. E mesmo assim, tem mais gente tirando a própria vida do que sendo tirada. É grave, gente. É muito grave, né? É um coronavírus que está acontecendo tem muito tempo, né? A gente fala aqui quase que com um sorriso no rosto, mas não é desdenhando da situação, é pensando no que a gente está vivendo hoje, né? Que é vamos pôr assim, entre aspas, um desastre natural, né? Mas isso vem acontecendo na calada? Talvez não, né? A gente às vezes que não quer ver, é chato de se ver isso aí. Tipos de suicídio, gente. Vamos entrar no suicídio em si, né? Pode ser classificado como direto ou intencional e indireto. O suicídio intencional resulta de ato consciente, a planejamento da morte, às vezes com detalhes, né? Vai lá, compra a corda, compra a arma. Esse é o suicídio que a gente está falando, que é o consciente. E outro que a gente deve chamar a atenção, e esse bem para nós, para cada um de nós, né? Que é o suicídio indireto. Resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambos. Esse aqui é para cada um de nós, gente. Será que a gente não está se suicidando lentamente? Quem que já viu, né, o filme O Nosso Lar, né? Nosso Lar é bem claro com isso, né? Que o André Luiz ele não entende porque ele está lá chamado no Vale dos Suicidas, né? E eles chamam ele, apontam o dedo para ele, chamam ele de suicida, e ele não entende. Aí lá no hospital também, né? No Nosso Lar, eles explicam para ele que ele é um suicida, ele não aceita. Lá para o final do filme que ele entende o que é. Será que nós estamos nessa aqui? Não é o nosso assunto de hoje, né? Mas vale a lembrança, né? Vamos ter cuidado aí com os nossos maus hábitos. Vamos lembrar da nossa saúde. Esse corpo nosso, mais uma vez eu falo, pulsa vida. Mas a gente precisa ajudar. A gente tem que ajudar, né? Você não ter você recebe um exemplo aqui de um amigo nosso, né? Recebe um diagnóstico de pressão alta com menos de 30 anos. Ou você tem a opção de falar, opa, chegar no seu médico e fala, eu preciso tomar remédio, e ele ainda vira para você e fala assim, dependendo de você, não. E você toma a decisão de que eu não quero tomar remédio. E não precisa de tomar, e não precisou de tomar. Então ele não está nessa aqui, se suicidando indiretamente. Mas tem gente que vai preferir tomar o remédio, e prefere, porque eu conheço gente com menos de 30 e poucos anos que toma remédio para a pressão. E continua bebendo, comendo, e continua tudo do mesmo jeito. Como se não tivesse, porque o remédio, né, controla, entre aspas, a pressão. Só que ele não sabe que esse remedinho que ele toma todo dia, né, não sei se tem que tomar uma vez ou mais no dia, ele vai tirando sua vida um pouquinho cada vez mais. É como agora, essa epidemia do corona, todo mundo fala, né, quem é hipertenso é grupo de risco. Por que é grupo de risco? Exatamente por causa desse remédio. Que você toma e não quer tomar nenhuma atitude. Mas essa não é o nosso palestra de hoje, é esse aqui, né? O suicídio intencional. Aqui era só para, para a gente, a título de informação. Mas isso aqui que a gente tem que ter em mente, gente. Hoje falando daquela pessoa que está para suicidar. Você suicidou, que você conhece. Você sabe, que você soube daquele caso. Suicídio é um grito pela vida, gente. Suicídio é um grito pela vida. Ah, não, a pessoa queria morrer. Engano de todos nós. Ela não queria morrer. A pessoa não quer morrer. Ela não quer morrer.
ela está aqui. Já nesse ponto, toda encolhida, não enxergando nada, só sombras. Esse mundo todo cinza mesmo. Nada tem graça. Chega a hora final, né? Não, agora eu tomei coragem, fiz todos aqueles preparativos, né? O suicídio consciente, né? Como que eu quero fazer? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Às vezes, deixa as coisas tudo preparadas, né? E vai tomar a sua atitude. Mas a intenção da pessoa não é morrer. Toda pessoa que pensa em morrer ou em se suicidar, gente, tem fome e sede de viver, na verdade. Vocês já pensaram nisso? Já chegaram a pensar dessa forma? Por que suicídio, né? E a gente pensa só na morte. A pessoa queria simplesmente morrer. Queria sair desse mundo. Mas ela tem fome e sede de viver. Ela não quer matar a vida. Ela não quer matar a vida. Ela não quer deixar você simplesmente. Ela não quer isso, gente. Sabe o que ela quer? Ela quer matar a sua dor. E isso é que emociona, sabe? É nessas horas que a gente está estudando. Você vai e vê os seus preconceitos mesmo, gente. Os seus preconceitos de não entender. O que é um preconceito? É que você dá opinião sobre o que você não entende, sobre o que você não passou. A gente falou anteriormente aqui, né, sobre inteligência emocional. O André deu o exemplo da raiva. Que eu não sinto raiva? Sim, eu sinto raiva. Eu deixo ela sentir, mas eu tiro ela para fora. Eu deixo ela passar também. Eu não fico preso com ela. Então, você não sentiu, você não passou. E a gente tem os nossos preconceitos, por isso que é tão difícil de falar. As pessoas têm vergonha às vezes, né? Mas ela não quer morrer. Ela quer só se tirar, se livrar da sua dor. Né? Às vezes quem está nos vendo, às vezes tem alguém que hoje, né? Você que está querendo se livrar da sua dor, não tem necessidade de tirar a sua vida. Seu corpo pede por vida. Você quer vida. Você só está passando um momento ruim na sua história. Leva isso, gente, para frente. Veja isso. Passe a pensar dessa forma. Toda pessoa que pensa de morrer, em suicidar, tem fome e sede de viver sempre. Ela só não quer estar aqui. Ela não quer simplesmente matar a vida, ela não quer estar aqui. O pessoal que não está vendo às vezes, né, a imagem aí, vai ver depois, né, tá aí no Instagram, né, tem uma pessoa sentada toda encolhida, gente. E ela não quer estar ali. Ela quer só livrar da sua dor. Ela não quer se livrar da vida. Mas nesse momento ela às vezes não tem nem consciência total de entender que ou é uma coisa ou é outra. A pessoa sonha com a possibilidade de fechar os olhos e acordar num mundo totalmente diferente, no qual suas necessidades sejam saciadas e você se sinta outro. Exatamente isso, gente. Será que a morte é o passaporte para essa nova vida? Nós, como espiritualistas e umbandistas, né, eu posso dizer claramente que não. Mas volto a dizer, para a pessoa que está naquela situação, você tentar assustar ela, não adianta. O que vocês estão fazendo é o que é o certo. Entender a vida. Por que entender a vida, Luiz? Porque a gente já teve palestra e vamos ter mais. Eu fiz uma palestra aqui, morri, e agora? O que eu falei? Falei assim, gente, o céu e o inferno que você vive, não é depois, é o que você está vivendo agora. Então, esse estado de consciência dela, ela tirar a vida dela sem resolver, não é um passaporte para uma nova vida. É uma continuação e piorada dessa vida, porque sua consciência está mais aflorada ainda. Essa é a verdade. Mas para a pessoa que está nesse estado, não adianta eu falar dela de umbral, de vale dos suicidas, ou qualquer esse tipo de situação. Mas a gente que precisa da informação, e o bacana de vocês estarem aqui, que a gente fala o quê? Que a verdade te liberta. E a verdade é qual? O céu ou o inferno que você vive aqui, agora, nessa sua pele
Eu gosto muito de falar nessa pele nossa de cordeiro agora, que a gente pode esconder os nossos sentimentos à vontade. É o que você vai viver depois. Se você vive o céu, você vai viver céu. Se você vive o inferno, você vai viver o inferno. Isso de forma melhorada, tá, gente? Devemos evitar algumas abordagens. Então, olha lá. Não fale que a vida vale a pena. Não fale que a vida vale a pena. Ele está naquela situação lá, todo encolhido. Que a vida vale a pena. Você não está vendo que a vida é bela. As estrelas. Ela está vendo o mundo cinza, gente. Está vendo o mundo cinza. Que a vida é bonita. Que há sentido em tudo. Ou que a pessoa não tem fé. Que a pessoa não tem Deus. Que a pessoa não pensa em Deus. E não é simplesmente isso, gente. Isso não vai ajudar, tá? Nesse momento, não. A gente vai aprender aqui daqui a pouco a não deixar chegar nesse momento. Mas quando você está aqui, não. Isso de nada adianta. Pelo contrário, faz a pessoa se sentir mais culpada. Muito mais culpada. É tipo assim, eu estava vendo aqui, e é um exercício bem rápido, gente. E ninguém precisa falar, mas na palestra lá, lá da Umbanda EAD, ele dá esqueci o nome da pessoa aqui, mas eu vou lembrar. Ele dá o exemplo assim, fala assim, pensa aí rapidinho. 3 pessoas que são importantes para você. Aí ele te dá o tempinho para pensar, e se vocês quiserem pensar, faça esse exercício. E depois logo você pensar em 3 pessoas que você é importante. E que às vezes as pessoas até te falaram. E olha para a gente observar o quanto é importante você chegar para as pessoas que são importantes na sua vida e falar mesmo para elas. Não é pensar que elas já sabem, não. E aí ele fala assim, a pessoa que está na situação de tirar a vida, ela não tem nada disso. Olha o quão triste que está. Ela não é importante para ninguém, não tem ninguém importante para ela. Então você vir falar que ela não pensa em Deus, que ela não tem fé, que o mundo é lindo. Não, gente, está tudo cinza. Cada um sofre de um jeito. Então é a própria pessoa que tem que reconhecer o que ela está falando e que tem que buscar suas próprias vias para resolver. Apenas escute. É isso, vamos estar disponíveis para escutar. Porque ela tem que ter os meios de sair. Como assim, Luiz? Eu vou deixar ela à deriva? Não, você já está lá escutando. Mas quando você está emitindo as suas opiniões, que ela não tem fé, que ela não está vendo que o mundo é lindo, olha as borboletas e tal, você está emitindo a sua opinião e está julgando. Apenas escute. Apenas escute, mas não desista de ajudar. Nunca desistimos de ajudar, gente. Mostre que você se importa com a pessoa. Olha aí. Aí ela já vai ter um que se importa com ela. Agradeça por ela ser abrida com você. Não tenha medo de falar sobre o suicídio. Entenda e explique que depressão é uma doença. E aí sim, a partir disso daqui, você tem que convencer, não, fazer ela entender que ela precisa de ajuda. Não só a sua te escutando, a não ser que você seja um psicólogo, um psiquiatra, tudo bem. Se ela vir aqui, por exemplo, eu tenho certeza que o irmão Antônio, a doutora Rosa, vai indicar para ela buscar ajuda na terra também. Não julgue nem menospreze os sentimentos dela, né? É o que a gente falou anteriormente, porque cada um sofre de um jeito. Encoraje a conversar com um profissional, que é muito importante, gente. A partir do ponto que a pessoa quer realmente tirar a vida e já potentou, né? Não é só escutando que ela vai sair ouvindo aqui, escutando a minha palestra, que ela consegue sair disso, não. Pode ter pessoas que conseguiram? Claro que pode. Claro que pode. Olha o doutor Augusto. Nessa existência tão breve, temos que ter uma visão de microscópio. Microscópio, gente, né? Chega às mínimas coisas. Para valorizar o que é mais importante na nossa vida.
E esse é um recado para nós, que talvez estamos sãos, um pouco mais sãos, né? Ainda não estamos com o pensamento de tirar a própria vida. Tomara que ninguém aqui esteja, né? Nessa existência tão breve, temos que ter uma visão de microscópio para valorizar o que é mais importante na nossa vida. O que é mais importante na nossa vida, gente? Porque às vezes a gente exagera tanto, né? A gente antecipa, né, sofrimentos. Quer pensar no lá na frente, ou fica grudado lá atrás. E nunca vive o dia de hoje. Nunca está presente. Eu nunca estou aqui. Eu estou preocupado com o futuro. Eu estou tão preocupado com o futuro. E me tira tanto sono. Que na hora que chega esse tal futuro, eu não estou lá também. Porque eu já estou pensando em outro futuro. Eu nunca estou aqui. Vamos ter essa visão de microscópio, né? Ver o que é importante. O que é importante? Eu brinquei outro dia aqui na última palestra, que foi, né, que a gente está falando, tem muita gente falando e acha brincadeira e tal, eu nem não acho tanto, mas os meninos falam que eu sou muito sério, né? Eu sou o Exu aqui da casa, né? Então, assim, a pessoa não consegue ficar mais dentro de casa e reclama disso. E outro dia eu estava com a minha filha no colo, e aí eu tomei uma correada nas costas, vamos falar assim, né? Eu estava com ela, e por um breve momento eu pensei assim, que minha esposa já estava trabalhando, eu estava olhando, ela estava de férias. E num breve momento, pensei, eu queria estar ali no meu sofá vendo televisão sossegado. E aí veio a correada, né? Que a gente fala com os nossos irmãos Exu, eles não perdoam, gente. Aí pensei assim, veio o pensamento, você prefere perder? Desse jeito, gente, sério. Você prefere perder? E eu, no mais rápido possível, né, não respondi, eu só continuei olhando ela com um sorriso no rosto. Então vamos, essa é a visão de microscópio. A gente reclama por coisa boba. Ah, eu não suporto ficar com a minha família e tal. Ah, tem gente brigando demais, ficando dentro de casa. Vamos ver, gente. Olha o que ele fala aqui. Duvidar, como que a gente deve levar a nossa vida? Duvidar, criticar e determinar. Sempre, gente, duvidar, criticar e determinar. E eu não falo só, aqui eu não estou querendo falar para vocês, mas pode aplicar na nossa vida cotidiana, mas na nossa vida mental. Na nossa vida mental. Duvidar, criticar e determinar. Ele fala mais uma, que é uma chicotada em cada um de nós, gente, eu lembrei aqui, que ele conta assim, que ele fala, ele gosta muito de falar, que todo mundo diz para ele assim, que ele é o maior escritor, né, o escritor mais lido, né, psiquiatra, nessa linha, né, psiquiatra, psicólogo, do mundo. Aí ele fala, os editores falam isso para mim, mas eles não sabem as lágrimas que eu já chorei e que eu choro para chegar nesse ponto. E ele vai contar uma história do irmão dele. Ele fala, olha, eu perdi 2 crianças que eram praticamente meus filhos. Que foi muito dolorido. Foi um acidente de carro da cunhada dele. E ela morreu, os 2 meninos, né, que são sobrinhos dele. E morreram queimados, gente. Então, assim, a gente vê a vida dos outros, né, e acha que é muito simples. E olha porque ele passou. Às vezes, para ele falar sobre isso aqui, para você superar esse desejo de morte, né? Ele passou por isso. E bem forte. Duvidar de tudo que nos controla. Como? Você acorda logo de manhã, gente. E já tem aquele pensamento que te controla. Aquele mau pensamento que te controla. Aquela insatisfação, né? De trabalhar, às vezes de levantar para ir trabalhar numa segunda-feira, né? A gente critica, entre aspas, tanto isso aqui, e salienta tanto que a gente precisa, né? Duvida desse tipo de pensamento, gente. Duvida. Para que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nisso? Se é esse trabalho, por exemplo, né? Que às vezes a pessoa está deprimida dentro do trabalho e não consegue sair desse ciclo.
Critica, porque é esse trabalho que me traz o sustento da minha casa, que me traz o meu conforto, que eu posso dar uma escola melhor com meu filho. E você não consegue todo dia esse pensamento. E isso vai se agravando, né? Criticar tudo que nos asfixia, nos afoga mentalmente. O que te afoga mentalmente? O que te afoga? O que está te afogando? A todo momento, às vezes não, mas é como eu disse, começa devagar. Critica. O que está me afogando mentalmente? E eu acho que é o principal, não por ser o último, mas é o principal, determinar. Determinar o quê? Gerir nossa emoção com força, convicção e autoridade, gente. Vamos gerir as nossas emoções. Nós temos que sentir, sim, mas elas não têm que tomar conta da sua vida. Não tem que tomar conta da sua casa mental. Porque senão, fatalmente, você vai perder isso aqui. Ó. Você vai perder a sua visão de microscópio. De entender o que vale a pena na sua vida. O que realmente vale a pena. Então vamos, gente, duvidar, criticar e determinar. Primeiro, na nossa casa mental, reciclar todo dia. Todos os dias. Santo Agostinho já falava. Chega à noite, veja o que você fez de bom, de ruim. Se precisar, você anota. Vamos fazer isso. Para a gente não chegar num ponto de pensar em tirar a nossa vida. E como eu disse, além de ser um baita de um escritor, né? É uma pessoa que passou por maus momentos na vida também, gente. Não é só teoria, não. Nunca se esqueça que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. E essa é a nossa frase, né, gente? Quanto tempo eu tenho aí, Marcelino? 15? Então tá bom. Nunca se esqueça que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desabra sobre nós. Não vamos perder isso de vista, né, gente? Não vamos perder isso de vista nunca. Porque vale a pena viver, gente. Você, às vezes, que está me assistindo, tem pensamentos ruins, tem pensamentos sobre se matar. Lembre-se disso. Vale a pena viver. Sempre vale a pena viver. Olha lá, esse é um ditado tão cotidiano nosso, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Vamos ter isso na nossa mente? Vamos trazer isso para a nossa vida? Às vezes a gente passa, sim, por maus bocados. Né? Teve uma situação que vieram falar para mim e falaram, olha, tô achando que tal pessoa, eu não vou citar o nome, né, gente? Tal pessoa está um pouco deprimida e tal. Falei, o que aconteceu? O que é? Ah, não, porque eu cheguei em casa e ela estava chorando. Eu, não, tudo bem e tal, mas da convivência que eu tenho, a gente chega, a pessoa quer participar, ela quer estar junto, ela não está se distanciando socialmente. Não, mas eu fiquei preocupado. Falei, não, você está certo em se preocupar. Mas ele perdeu um cachorro, que era um companheiro dele, né? Há muito tempo, são há 7 anos. E eu também senti muito, né? Que eu que levei no veterinário, eu que fui lá ver, né? E assim, eu falei com ela, falei, olha, eu ainda choro pela minha cachorrinha. Se eu vejo, não, eu tenho várias fotos, né? Ah, se eu vejo a foto, eu choro. Hoje, não. Mas sinto muita saudade. E assim, outro dia eu estava fazendo um home office, aí eu gosto de deixar uma música rolando e tal, trabalhando. E veio uma música que num dia, na época, bem pertinho quando foi, eu associei. E aí, assim, na hora que tocou a música, eu me emocionei. Eu levantei, fui lá pro fundo, minha esposa ainda estava de licença maternidade, ela olhou para mim e falou, mas você me assustou, o que foi? Eu falei, não, é porque eu lembrei da Pandora, mas lembrou-se, eu falei, a música. Porque ela, né, como eu, já há bastante tempo, acredito na reencarnação, né, e
na vida após a morte. E ela fala assim: espero que o tempo passe, espero que o tempo voe, para que eu possa te ver de novo. E me emocionei, como me emocionei agora. Mas isso não me leva a pensar que eu quero que esse tempo passe. Eu controlo a minha emoção. Por quê? Tem muito mais coisa importante para vir ainda. E aí, num dos estudos meus, né, tirando um pouco aqui, gente, desanuviando, eu vim saber que os nossos amados nego velho que cuida desses animaizinhos. E aí que meu coração desanuviou mais ainda. Porque eu tenho, gente, um nego velho que me acompanha, que me inspira, e o que eu tenho certeza que ele está me inspirando hoje, né? Então, assim, vamos tirar essa venda, vamos sair das trevas da nossa ignorância. Olha, só para você ver, num estudo eu aprendi sobre isso, que me aliviou mais ainda. Então, vamos ter isso aqui, gente. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, se vocês conhecem alguém, se você está começando a viver uma situação assim, e aí sim, tenha fé, tenha confiança. Às vezes Deus para você é um pouco abstrato. Tudo bem, mas tenha fé e confiança em você, na vida. Seu corpo pulsa vida. A partir de hoje, faça esse exercício. Tente escutar o seu corpo. Né? Uma pessoa que vai ensinar vocês muito isso é a Monja Coen. Quem quiser procurar no YouTube, tem muita coisa. E ela fala muito sobre isso. Você escutar o seu corpo. Né? Acorda de manhã, mexe o pé. Ela fala assim, mexe o pezinho. Você sentir, mexe o pezinho. Ela tem uma voz doce. Ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Vamos tirar essa venda das nossos olhos. Porque suicídio é só isso, gente. Ignorância nossa. Ignorância nossa. Simplesmente isso. Eu agradeço a vocês, né? Pela paciência. Por estar aqui todo mundo me assistindo. Agradeço, finalizando aqui, o pessoal do Instagram, Facebook. Muito obrigado, pessoal. Agradecendo também ao pessoal que vai entrar no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, gente. Essa mensagem de esperança. Trazer a informação que é aterrorizadora, né, gente? Não trava a língua, mas também que há esperança para todos nós. Não vamos deixar esses pensamentos invadir a nossa casa mental. E se a gente puder e souber ajudar alguém que esteja passando nesse último nível, né? Esse é o último passo. Vamos tentar ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz, pelas palavras.